Quando eu abri aquela porta, eu tive duas escolhas: fingir que não tinha visto nada e voltar para minha vida de mentiras, ou enfrentar a verdade que ia destruir tudo o que eu achava que conhecia sobre o homem que dividia a cama comigo há 8 anos. Eu escolhi a verdade, e essa foi a decisão que me transformou de esposa obediente em carrasco do meu próprio marido. Talvez você me julgue pelo que eu fiz depois. Talvez você pense que eu fui longe demais. Mas antes de decidir, eu preciso te contar o que eu encontrei atrás daquela porta, porque não foi só uma traição comum. Foi algo que me fez questionar se eu realmente conhecia aquele homem, ou se eu tinha dormido abraçada com um monstro durante 8 anos da minha vida. Minha sogra tinha morrido há mais de 1 mês e eu... A nora? Eu não sabia. Não fui no velório. Não rezei por ela. Não segurei a mão dela nos últimos momentos, porque meu marido me escondeu. Mas o pior não foi a morte escondida. O pior foi o que eu descobri quando finalmente entrei naquela casa que ele me proibiu de visitar por 7 anos. A casa da reforma eterna. A casa que, segundo ele, estava sempre em obras. Quando eu empurrei aquela porta, meu corpo inteiro tremeu. O ar travou no meu peito, e eu entendi que o que estava do outro lado era muito mais sombrio do que eu jamais poderia imaginar. Fica comigo até o final, você vai me dizer se eu fui heroína ou se eu fui cruel demais. Eu sei o que você deve estar pensando. Como ela não percebeu antes? Acredita, eu me pergunto isso todo santo dia. Meu nome é Sabrina. Fui casada com Marcos por 8 anos. 8 anos que, se você olhasse de fora, pareciam... bons. A gente morava numa casa confortável no subúrbio de São Paulo. Ele era gerente regional de uma empresa de logística, cargo estável, salário bom. E eu tinha optado por cuidar da casa depois do casamento. Parecia o arranjo perfeito, sabe? Contas pagas. Casa organizada. Um marido que nunca levantava a voz. Mas tinha uma coisa que me incomodava. Uma espinha cravada no meu coração que eu tentava ignorar. A casa de Dona Rosa, minha sogra, lá em Vila Esperança, no interior de Minas. Em 8 anos de casamento, eu só vi minha sogra 3 vezes. 3. 2 no começo, quando ela veio para São Paulo me conhecer, e uma terceira, no primeiro ano de casados, quando a gente foi pro interior. Eu lembro dela como uma mulher quieta, de olhar suave. Não falava muito, mas quando me abraçava, era sincero, sabe? Daqueles abraços que aquecem por dentro. Eu queria construir uma relação com ela. Queria que ela fosse a mãe que eu nunca tive. Mas a partir do 2º ano de casamento, essa porta se fechou. Toda vez que eu propunha visitar Dona Rosa, o Marcos tinha a mesma resposta. A casa da minha mãe tá em reforma, amor. Obra grande, teto caindo, infiltração, estrutura comprometida. Melhor esperar terminar. No primeiro ano fez sentido. Ele me explicou que a casa era antiga, que as vigas estavam podres, que o telhado tinha goteira grave. Como filho único, ele se sentia responsável. Quero que minha mãe viva os últimos anos dela numa casa digna, ele disse com aquele olhar de bom filho. E eu me senti orgulhosa. Que marido dedicado eu tinha, né? O 2º ano chegou, a obra continuava. Os pedreiros são um desastre, não cumprem prazo, ele reclamava. No 3º ano, 4º ano, 5º ano. Aquela reforma virou uma piada cruel que só eu escutava. Toda festa de fim de ano, eu preparava o melhor presente para Dona Rosa. Mas quem levava era sempre o Marcos sozinho. Aproveito para fiscalizar os pedreiros. A viagem é longa, você ia cansar. Lá tem muita poeira, não faz bem para você. E eu, obediente como sempre fui, aceitava. Mandava abraços, mandava carinho, mandava amor, através dele. Com o tempo parei de perguntar. Não porque não me importava, mas porque cada pergunta batia no mesmo muro, a reforma infinita. Eu tentei manter contato por telefone. No começo, Dona Rosa atendia. A voz fraca, mas carinhosa. Quando vocês vêm me visitar? Ela perguntava, e eu sempre respondia. Pergunta pro Marcos, sogra. Ele que decide. Mas nos últimos 2 anos, o telefone parou de ser atendido. Quebrou o celular dela. Ela é idosa, não consegue aprender a usar outro, o Marcos explicou. Fazia sentido. Sempre fazia sentido. Mas alguma coisa no meu estômago se apertava cada vez que eu ouvia essas explicações. Era como sentir cheiro de fumaça, sem ver o fogo. A primeira rachadura apareceu 3 meses antes da visita do advogado. Era a plena seca de agosto. O ar de São Paulo estava seco, cheio de poluição. O Marcos tinha acabado de voltar de uma das viagens dele, que sempre incluíam uma passadinha em Vila Esperança para fiscalizar a obra. Chegou tarde da noite, exausto. Eu fui até a porta, como sempre fazia, para ajudar ele a tirar os sapatos. Quando eu peguei os mocassins de couro dele, eu congelei. Não estavam cobertos de poeira, estavam cobertos de barro. Barro vermelho, úmido, fresco, como se ele tivesse atravessado um campo encharcado depois de uma chuva forte. Marcos, onde você pisou tanto barro assim? Perguntei, tentando manter a voz neutra. Ele estava afrouxando a gravata. Parou no meio do movimento. O cansaço do rosto dele se transformou em tensão. Os olhos fixaram nos sapatos por 1 segundo antes de desviar. Ah, foi numa obra de um amigo perto da casa da minha mãe. Coisa de trabalho. Mas a gente tá em plena seca. De onde vem esse barro tão fresco? Eu não queria acusar. Eu só estava confusa. E então, pela primeira vez em 8 anos, ele gritou comigo. Que desconfiada você é.
Chego destruído de trabalhar o dia inteiro e você me interroga por causa de sapato? Eu já te menti alguma vez? Só vou pro interior por causa da minha mãe. Você acha que eu me divirto nessas viagens? Devia valorizar mais meu esforço. A voz saiu dura, cortante. Senti meus olhos encherem de lágrimas. Ele nunca tinha falado assim comigo. Nunca. Larguei os sapatos com as mãos tremendo. Desculpa, eu não queria. Deixa pra lá. Ele entrou no banheiro e bateu a porta. Naquela noite, eu dormi de costas para ele. Chorei em silêncio, não pelo grito em si, mas pelo gosto de mentira que ficou na resposta dele. Ele estava escondendo alguma coisa. Alguma coisa grande que tinha a ver com o interior, com Dona Rosa, com essa reforma eterna que tinha levantado um muro invisível entre mim e a família do meu marido. E foi ali, deitada naquela cama, olhando para o teto escuro, que eu entendi pela primeira vez. Meu casamento não estava bem. Tinha uma rachadura profunda. E essa rachadura estava naquela casa do interior que ninguém me deixava ver. Nos dias seguintes, tudo pareceu voltar ao normal. Mas era uma normalidade forçada. Depois do incidente dos sapatos, o Marcos ficou especialmente atencioso. Me comprou um vestido novo. Me levou num restaurante caro. Me enchia de elogios. Eu aceitava tudo com um sorriso pálido. Sabia que era o jeito dele de pedir desculpas, de cobrir a rachadura com presentes. Mas eu não era mais a mesma. Comecei a observar ele em silêncio, com uma lucidez nova, como se eu morasse com um desconhecido que eu precisava decifrar urgentemente. E foi aí que a bomba explodiu. Era um sábado de manhã. Eu estava arrumando uns salgadinhos na cozinha, enquanto o Marcos lia o jornal na varanda. Um carro preto e reluzente parou na frente da nossa casa. Dele desceu um homem de terno cinza, com uma pasta de couro. Conferiu o endereço no celular e tocou a campainha. Pois não? Marcos atendeu já com o senho franzido. Bom dia, o senhor é Marcos Ferreira? Sou o Dr. Ramírez, do escritório Ramírez em Associados. Venho por um assunto importante relacionado com... Ele olhou de relance para mim. Dona Rosa. Meu coração apertou. O nome da minha sogra na boca de um advogado não podia ser boa notícia. O Marcos empalideceu na hora. A tranquilidade dele derreteu como máscara de papel. O que houve com minha mãe? É melhor conversarmos lá dentro. É um assunto muito particular. Na sala, o advogado foi direto. Senhor Marcos, senhora Sabrina, estou aqui como representante legal designado por Dona Rosa, que Deus a tenha. Que Deus a tenha? Eu quase deixei a bandeja cair. Que Deus a tenha, sussurrei, como se as palavras não pudessem ser reais. Olhei para o Marcos buscando explicação, ele estava imóvel, olhar fixo na mesa. Sinto muito, continuou o advogado. Dona Rosa faleceu há 32 dias, no Hospital de Vila Esperança, por insuficiência renal aguda. Conforme as instruções que ela me deixou por escrito, eu deveria contatar o senhor exatamente 30 dias após o falecimento para tratar da herança. 32 dias. Mais de um mês. Minha sogra tinha morrido e eu não sabia de nada. Não estive no enterro, não estive no velório. Nenhuma oração eu rezei por ela no dia da morte. O Marcos cobriu o rosto com as duas mãos e começou a soluçar. Os ombros sacudiam. O choro parecia devastador. Eu olhei para ele com frieza, já tinha visto as mentiras dele antes. Quando o advogado foi embora, deixando para trás um envelope com documentos e um molho de chaves antigas, eu finalmente falei. 1 mês, Marcos. Ele se sobressaltou. Sua mãe morreu há 1 mês e você não me contou nada. Não era pergunta, era acusação. Sabrina, eu posso explicar. Eu estava arrasado. Não sabia o que fazer, não queria que você sofresse. Você mentiu para mim. Cortei ele. Você foi pro interior 3 meses atrás, com os sapatos cheios de barro. Não foi fiscalizar obra nenhuma, foi? Foi porque sua mãe estava doente. Ele hesitou. Sim, ela estava doente. Levei ela pro hospital. Não quis te preocupar. E por que não me contou que ela morreu? Minha voz quebrou de raiva e dor. Eu sou sua esposa. Sou nora dela, nem pude rezar por ela no dia do enterro. Por isso mesmo. Ele se levantou. Não queria que você visse ela assim. A casa estava uma bagunça. A reforma sem terminar. Me dava vergonha, não queria que você lembrasse da minha mãe no meio de uma ruína. De novo a reforma. Mesmo diante da morte, ele se escondia atrás da mesma desculpa. Ele pegou o envelope e as chaves e se trancou no escritório. Eu ouvi o clique da gaveta da escrivaninha. Trancando as chaves e com elas, todos os segredos dele. 4 dias depois, o Marcos me deu a oportunidade perfeita. Surgiu uma viagem de trabalho de última hora. Ele anunciou no café da manhã. Projeto importante em outra região. Vou ficar fora 1 semana, talvez 10 dias. Coincidência perfeita demais. A mãe dele tinha morrido. A herança tinha aparecido. E agora ele precisava se afastar. Tá bom, eu disse com voz gelada. Vai lá, termina seu trabalho. Ele pareceu aliviado. Aliviado demais. Na manhã seguinte, às 5 da manhã, ele foi embora. Eu fingi estar dormindo enquanto ele beijava minha testa. Quando o carro sumiu na rua, eu abri os olhos. Não esperei nem 1 minuto. Fui direto pro escritório dele. Território proibido. A porta estava trancada, como sempre, mas eu conhecia o Marcos. Vaidoso confiante. Nunca imaginaria que eu ousaria entrar. Encontrei uma chavinha nos bolsos da calça suja dele. E a chave reserva do escritório? Pendurada no chaveiro da entrada, junto com as outras. Óbvia demais. Abri a gaveta trancada.
O molho de chaves antigas estava ali. As chaves de Vila Esperança. Junto com uma pasta azul na capa, com a letra certinha do Marcos, Reforma, Casa Interior. Abri esperando encontrar plantas, orçamentos de pedreiro, encontrei dezenas de recibos, sacos de cimento, areia, barras de ferro, tinta. Tudo de uma mesma loja de materiais de construção em São Paulo. Com datas certinhas, todo fim de mês durante 7 anos. Era organizado demais, simétrico demais. Não era a bagunça real de uma obra. Era a contabilidade polida de uma mentira construída com cuidado. E entre os recibos, uma nota pequena. Um pedaço de papel de caderno com uma letra que não era do Marcos, letra inclinada, feminina. O remédio dela acabou de novo, ela precisa. Não eu, não minha mãe. Ela. Quem tinha escrito aquilo? Que remédio? Pra quem? Guardei as chaves no bolso interno da minha roupa. Fechei tudo, deixando nenhum rastro. A reforma nunca teve nada a ver com pedreiros. Tinha algo muito mais sombrio por trás daquela porta. Me dei 1 hora para me preparar. Não podia arriscar que o Marcos ligasse e percebesse algo estranho na minha voz. Peguei uma mochila velha. Coloquei algumas mudas de roupa, o dinheiro em espécie que eu tinha. Não ia usar cartão. Qualquer movimentação bancária podia ser rastreada. Deixei o celular ligado. Se ele ligasse e eu não atendesse, mandaria mensagem depois. Tava no banho. Dormi demais. Seria o suficiente. Chamei um táxi até a rodoviária. Comprei passagem de ônibus até a cidade mais próxima de Vila Esperança. Em dinheiro, sem registro do destino exato. Enquanto o ônibus saía de São Paulo, deixando para trás o trânsito e a poluição, eu senti um alívio estranho. Era a primeira vez em muito tempo que eu estava fora do alcance direto do Marcos e das explicações envenenadas dele. 5 horas de viagem, 5 horas olhando a paisagem mudar. Prédios virando campos verdes, asfalto virando estrada de terra. E na minha cabeça, as peças tentando se encaixar. Eu ia descobrir a verdade. Custasse o que custasse. Quando cheguei em Vila Esperança, uma senhora na van rural me deu as coordenadas da casa de Dona Rosa. Coitadinha, já faz mais de mês que ela se foi, disse a mulher com pena nos olhos. Você é parente? Sou família distante. Menti. Me dava vergonha admitir que era a nora que não apareceu nem no velório. Segui as instruções. Dobrei na esquina da casa comunal. Entrei pelo beco do lado da vendinha e quando vi a casa no fundo do beco, meus pés travaram no chão. Não era uma casa em ruínas. Era linda. Muito mais bonita do que a casa onde eu e o Marcos morávamos em São Paulo. Paredes cor de marfim, impecáveis. Janelas grandes com molduras de madeira envernizada. Na frente, um jardim quase perfeito. Grama verde, roseiras, orquídeas, jasmins em flor. Não tinha pilha de areia. Não tinha tijolo empilhado, não tinha poeira de obra. 7 anos de história sobre telhado caindo e estrutura comprometida. E o que eu tinha na minha frente era uma casa de revista. O Marcos não tinha escondido uma ruína por vergonha. Ele estava escondendo uma casa perfeita. Por quê? Com as mãos tremendo, tirei as chaves do bolso. Empurrei o portão. Nem trancado estava. Subi os degraus da varanda, enfiei a chave na fechadura. Girou suave, como se tivesse sido lubrificada recentemente. A porta estava aberta, mas eu não conseguia empurrar. As pernas pesavam como cimento. O que eu ia encontrar? Uma casa vazia? Restos de doença? Ou algo muito pior? Foi quando uma voz me fez pular de susto. Procura alguém, filha? Era a vizinha. Dona Teresa. Uma senhora de meia idade, com avental estampado e tesoura de poda na mão. Engoli em seco. Não podia fugir agora. Sou Sabrina, eu disse, esposa do Marcos. Nora de Dona Rosa. O queixo da mulher caiu. Quase deixou a tesoura escapar. A esposa do Marcos? Repetiu com a voz aguda de espanto. Mas todo mundo aqui achava que a esposa dele estava muito doente, que era uma doença rara, que você não podia viajar, não podia se cansar. Por isso nunca vinha. O mundo girou debaixo dos meus pés. Doente? Eu? O Marcos sempre dizia que a esposa dele na cidade estava gravíssima, continuou Dona Teresa baixando a voz. A gente tinha pena dele. Coitado! Dividido entre uma esposa doente na cidade e uma mãe doente aqui, a mentira se expandia. Abarcava tudo. E a Dona Rosa? Perguntei com a voz rouca. De que ela estava doente? O rosto de Teresa escureceu. Isso é o estranho. Ela estava bem. Ia nas reuniões da comunidade comigo. De repente, há uns 2 anos, sumiu, como se tivessem trancado ela. A gente tentava visitar, mas o Marcos sempre aparecia na hora. Mamãe tá descansando, não pode ver ninguém. Ordem do médico. Sempre desculpas. Senti um vazio gelado no estômago. Ela morreu de doença nos rins, segundo o Marcos, disse Teresa. Mas ninguém viu ela doente. Só soubemos de repente que tinha morrido. Ele organizou o enterro rapidinho. Disse que não queria dar a notícia para você porque você era frágil demais para aguentar o golpe. As lágrimas encheram meus olhos. O Marcos não só me excluiu do enterro, ele me usou como desculpa. Empurrei a porta. O primeiro cheiro que me recebeu foi de ar gelado, ar-condicionado, no máximo, misturado com um perfume de ambientador caro e um fundo de desinfetante. O salão era luxuoso, piso de mármore brilhante. Sofá enorme de couro branco, TV gigante na parede. Tudo parecendo novo, quase sem uso.
Muito mais caro do que a nossa casa em São Paulo. Meus olhos foram para a parede principal, dezenas de porta-retratos de prata, alinhados com precisão. Me aproximei devagar, coração acelerado. Marcos sorrindo em frente à Torre Eiffel. Marcos esquiando numa montanha. Marcos com troféu de golfe. Marcos posando do lado de um carro esportivo que eu nunca tinha visto. Era um altar ao ego dele. Nenhuma foto de Dona Rosa. Nenhuma foto minha. Nenhuma foto do nosso casamento. Naquela casa, nas paredes que supostamente a mãe dele contemplaria com orgulho. O casamento de Marcos e Sabrina não existia. Atravessei o salão, cheguei num corredor com várias portas. A última, no fundo, estava trancada. Tentei as chaves. Na terceira tentativa, a fechadura cedeu com um clique que ecoou no meu peito como um tiro. Abri. O cheiro me atingiu como um tapa. Medicamento álcool. Desinfetante doença. O tipo de cheiro que gruda nas paredes de quartos, onde alguém ficou doente por tempo demais. A luz era fraca. Cortinas grossas bloqueavam o sol. Quando meus olhos se acostumaram, vi a cena. No meio do quarto, uma cama de hospital. Metálica, com grades laterais. O colchão coberto de plástico, agora vazio. Num canto, um suporte de soro, erguido como um esqueleto abandonado. Na mesinha, pilhas de frascos vazios. Caixas de remédio. Um pequeno cilindro de oxigênio jogado no chão. Ali tinha sido a prisão de Dona Rosa. Senti uma onda de raiva e compaixão. Trancada naquele quarto caro, mas sufocante, tinha passado os últimos anos a mulher que eu quis conhecer como mãe. Mas o quarto era grande, dividido em 2 ambientes. A zona da cama era sombria, quase hospitalar. A outra metade... Dei mais alguns passos. Quando levantei a vista, quase desmaiei. A parede do outro lado não era branca. Estava pintada de azul pastel, suave. E coberta de cima a baixo de fotos. Não eram as fotos narcisistas da sala. Eram fotos de família, em todas o Marcos, mas não sozinho. Abraçando uma mulher jovem, bonita, de cabelo solto, sorrindo radiante. E do lado deles, um menino de uns 4 ou 5 anos. Com os mesmos olhos do Marcos, o mesmo sorriso. Fotos na praia, com o menino nos ombros do Marcos. Fotos de festa de aniversário, os 2 adultos beijando as bochechas do menino. Fotos no mesmo sofá de couro branco, os 3 abraçados como uma família perfeita. E então eu vi a foto mais cruel, tirada naquele mesmo quarto. Marcos, a mulher e o menino, posando sorridentes ao pé da cama de hospital. E atrás deles, sobre o colchão, jazia Dona Rosa magra, consumida ao olhar vazio. O corpo dela era só um cenário, um fundo triste para a felicidade falsa do filho. O Marcos tinha outra família. A reforma não era a reforma de casa. Era a reforma da vida dele. Construindo um lar secreto com outra mulher e um filho que ele nunca mencionou. Tudo pago com o dinheiro que ele dizia investir na casa da mãe. E Dona Rosa, a dona legítima daquela casa, tinha sido obrigada a assistir tudo isso, trancada do lado daquela parede. Recuei cambaleando até o corredor. Me deixei cair no chão frio, incapaz de chorar, incapaz de respirar. Não sei quanto tempo fiquei ali, 10 minutos. 1 hora o tempo perdeu forma. Mas no final o choque começou a ceder. E no lugar dele, algo duro e afiado se instalou no centro do meu peito. Raiva. Isso não era só traição de casamento. Era crueldade indescritível. Ele tinha transformado a casa e a velhice da própria mãe em cenário para a vida dupla dele. Levantei com movimentos duros, mas decididos. Não ia desmaiar. Não ia fugir. Já tinha aberto aquela porta. Agora tinha que ir até o final. Encontrei na gaveta da mesinha um caderno escolar de capa gasta. A letra trêmula de Dona Rosa. Li cada página. Como ela acreditou na reforma no começo. Como foi ficando confusa quando o Marcos levantou a grade alta e proibiu ela de sair. Como ele trouxe uma mulher chamada Vera para morar lá. Como apareceu um menino chamado Bruno. Os olhos dele são iguais aos do Marcos quando era pequeno. Não sou burra. Eu que pari ele. Como ela foi trancada no quarto. Como tiraram os remédios do coração dela. Como o Marcos ameaçou fazer mal a mim, a Sabrina, se ela não assinasse os documentos. A última entrada, com letra quase ilegível. Ele não é mais meu filho. O demônio tomou conta, me prende, traz outra mulher para minha casa, me deixa morrer aos poucos. Sabrina, se você ler isso, me perdoa por não ter sido uma boa sogra. Te peço uma coisa. Castiga ele e não deixa ele ganhar. Abracei o caderno contra o peito e chorei. Não pelo meu casamento. Por Dona Rosa pela solidão dela. Pelo medo dela, pelo fim indigno dela. Chorei até não ter mais lágrimas. Então, como se aquelas palavras, castiga ele, tivessem sido gravadas na minha pele, sequei o rosto com força. O luto ia dar lugar à justiça. Liguei pro advogado, Dr. Ramírez. Contei tudo, ele veio com a polícia. Fomos até Novo Amanhecer, o vilarejo vizinho, onde Dona Teresa disse que o Marcos tinha outra casa, a casa da família feliz. E lá estava ele, de bermuda e camiseta, empurrando o balanço onde o menino, Bruno, ria às gargalhadas. Na varanda, Vera tomava suco, sorrindo tranquila. Quando ele me viu, a risada congelou no rosto dele. Sabrina, sussurrou, como se visse um fantasma. Vera se levantou confusa. Quem é essa, Marcos? Ele não respondeu. Você disse, comecei com voz clara, gelada, que estava em viagem de trabalho? Longe 10 dias fora. Ele gaguejou. Sabrina, eu...
Isso não é o que parece, posso explicar. Ah, pode, ri seca. Explica primeiro a reforma de 7 anos. As notas fiscais falsas. Sua esposa supostamente doente terminal na cidade. Vera arregalou os olhos. Marcos, o que ela tá falando? Você me disse que sua esposa tinha morrido num acidente, que você era viúvo. Eu sustentei o olhar dele. Me chamo Sabrina. Tô bem viva, sou a esposa legítima dele. Vera desabou no chão, abraçando Bruno, que chorava assustado vendo o pai ser segurado pelos policiais. Você tá destruindo minha vida, ele berrou enquanto era arrastado. Não fui eu, Marcos. Minha voz saiu baixa, cortante. Você destruiu a sua vida. A da sua mãe. E arrasou a minha. Agora tá só colhendo o que plantou. O vi ser empurrado para dentro da viatura. A porta bateu com um estrondo definitivo. O caso abalou a região inteira. Saiu nos jornais locais, depois nos estaduais, filho tranca mãe idosa e a deixa morrer para ficar com herança. O diário de Dona Rosa foi a prova principal. A declaração de Vera, que cooperou em troca de pena reduzida, completou o quadro. Sentença. 15 anos de prisão por falsificação de documentos, apropriação de bens e abandono deliberado de pessoa sob seus cuidados, que resultou em morte. No mesmo dia da sentença, entrei com pedido de divórcio. Não quis nem um centavo do dinheiro dele, estava manchado demais. Com a ajuda do Dr. Ramírez, conseguimos reverter o testamento. Dona Rosa tinha deixado instruções originais querendo me beneficiar. A casa de Vila Esperança ficou para mim. Passei 1 ano reformando. Dessa vez de verdade. A grade alta virou cerca baixa com jardim. A porta fica aberta quase o dia todo. O quarto onde Dona Rosa foi trancada virou uma pequena biblioteca comunitária. As crianças do vilarejo entram descalças, sentam nos puffs coloridos, leem em voz alta. Na porta do quarto, mandei colocar uma placa de madeira com letras entalhadas. Biblioteca Dona Rosa. O conhecimento é luz. As pessoas me perguntam se eu me arrependo, se eu fui longe demais. Sinceramente, às vezes eu penso que poderia ter deixado pra lá. Fingido que não vi nada, continuado minha vida de mentiras confortáveis. Mas aí eu lembro da última entrada do caderno. A letra trêmula. A súplica desesperada. Sabrina, castiga ele. Não deixa ele ganhar. E a resposta muda. Dona Rosa passou os últimos anos da vida trancada, assistindo o próprio filho construir uma família com outra mulher, usando a casa dela como cenário. Tiraram os remédios dela. Usaram meu nome como ameaça. Deixaram ela morrer aos poucos. Eu não fui cruel, eu fui justa. Pelo menos, é o que eu digo pra mim mesma. Então me conta. Se fosse você no meu lugar, teria ficado quieta? Teria perdoado? Ou teria feito o que eu fiz? Porque até hoje, eu não sei se fui corajosa. Ou se fui impiedosa. Me ajuda a entender isso nos comentários. Por favor. Se essa história te tocou,